dia a todos e a todas, merci de votre présentation. Vou apresentar este tema, Educação e Desenvolvimento pelas fases da mesma realidade, e antes disso quero agradecer o convite que foi feito para participar desta mesa. O meu contributo vai ser muito elementar e apenas sistematizar alguns conceitos que são relevantes, penso eu, para este debate sobre a relação entre educação e desenvolvimento. Primeiro de tudo, o que é educação, o que é a formação, são conceitos que nos são familiares, mas que talvez seja bom regressarmos a eles por vezes, porque talvez também não haja assim tantos consensos em torno destas definições. De facto, a educação visa o ato de educar, não é? No sentido do desenvolvimento harmónico das pessoas, em termos intelectuais, morais, físicos e, obviamente, na sua interação e relação com a sociedade. Por outro lado, ligado à educação, há sempre um outro conceito que é o da formação, que pode ser visto mais numa perspectiva, portanto, de aquisição de competências ou também numa perspectiva, portanto, mais biocognitiva e mais sociocognitiva de ser um momento de projeto de vida, um sentido de desenvolvimento do próprio sujeito. Talvez a educação e formação nesta perspectiva não estejam distanciados, muito pelo contrário. Sabemos bem que a educação é tradicionalmente mais ligada às questões da família, não é? Que será é em casa, que é o lugar natural da educação, e depois à escolaridade, porque de facto quando o lugar da família foi considerado insuficiente, passou a haver uma institucionalização com a escolarização. A formação, na prática, aparece mais associada ao mundo do trabalho, ao mundo empresarial. Também a educação é muitas vezes mais vista como ligada às crianças, aos jovens, muito ligada às ações dos próprios adultos, portanto, nem sobre as crianças, nem sobre os mais jovens, e também, obviamente, portanto, aos sistemas de ensino e de aprendizagem institucionalizados, que, no fundo, ficam muito ligados à ideia de qualificação, que visa, no fundo, a obtenção de um diploma habilitador, portanto, para a sociedade. Por outro lado, a formação está muito mais associada à educação de adultos e também a todos estes sistemas de alfabetização, de animação sociocultural e desenvolvimento local, quando, no fundo, nos situamos na perspectiva da formação mais ligada ao construtivismo social. Paulo Freire traz-nos um pouco o casamento entre estas duas perspectivas, não é? Justamente esta visão mais biocognitiva, mais sociocognitiva, portanto, da educação, em que, na prática, ele tem esta frase notável, que educar é substantivamente formar. Estamos a falar de educação e desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Trouxe aqui uma síntese que os organizadores fez sobre esta matéria, em que chama justamente a atenção para a não confusão entre crescimento, o mero crescimento e desenvolvimento. O desenvolvimento deve ser visto como um fenómeno social muito mais complexo e multidimensional, que vai ao encontro, de facto, de geração de alterações substanciais na vida social, económica, política, cultural, etc. E não se restringir apenas a uma quantificação, portanto, de variáveis macroeconómicas ou outras, como muitas vezes somos levados a pensar e a constatar nos nossos cotidianos até, e então recentemente penso ainda mais. A questão que se coloca é esta: existe de facto uma relação forte, uma correlação significativa entre educação e desenvolvimento? É comum, de facto, pensar-se que sim, e todos temos essa percepção de que uma sociedade, uma população com um nível educacional mais elevado tem, obviamente, maior capacidade científica,
têm, obviamente, maior capacidade de ação. E, portanto, tornar-se-á também, em princípio, uma população, uma sociedade mais esclarecida, mais responsável, mais solidária, mais produtiva. Mas, se calhar, não é apenas a parte técnica, a parte científica da educação que conta no desenvolvimento. Muito pelo contrário, não é? Costuma dar-se aquele exemplo que Bin Laden era um grande engenheiro, não é? Mas, efetivamente, isso não é suficiente para nós termos um sentido de desenvolvimento humano. Teresa Ambrósio chamava-nos precisamente a atenção para este aspecto de que o conceito de desenvolvimento, não há desenvolvimento económico, social, político, cultural, sem efetivamente existir uma componente de desenvolvimento humano. E que, de alguma maneira, é importante que a educação seja personalista, seja dirigida para as necessidades de cada um e também das próprias sociedades e das questões a nível local também. Ora, educação para o desenvolvimento é algo que, de alguma maneira, nós reconhecemos que a educação teve muitos incrementos, ampliou-se, mas, na verdade, nós temos um paradoxal, porque, apesar de mais educação, nós temos um desenvolvimento bastante limitado, seja nos países mais desenvolvidos, seja nos países menos desenvolvidos e, sobretudo, nos menos desenvolvidos. E, portanto, a Amartya Sen chamava-nos precisamente a importância para convocarmos este paradoxo todos os dias nas nossas ações educativas. Efetivamente, podemos dizer que as ações educativas estão muito condicionadas por todas as regulações que venham destas políticas multilaterais e também das nacionais e das locais. Temos aspectos que foram relevantíssimos para o desenvolvimento da educação, como foi o caso da Declaração dos Direitos das Crianças, primeiro talvez até dos direitos do homem. Tivemos uma enorme expansão dos sistemas educativos, quer no ensino básico, quer no secundário, quer no ensino superior. Houve um alargamento, de facto, da escolaridade obrigatória muito relevante. Também se investiu muito em investigação e educação. Houve um grande desenvolvimento da educação comparada que dá, efetivamente, grandes contributos para o desenvolvimento da educação, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista de toda a compilação estatística que é possível ter neste âmbito. Temos imensos relatórios sobre educação a nível da Unesco, e dos organismos europeus e não só, são relevantes para o desenvolvimento da educação e para a educação para o desenvolvimento dos objetivos do milénio, que esperemos que consigam ser minimamente alcançados. De facto, falar de educação para o desenvolvimento é falar também do desenvolvimento da educação. Hoje discute-se muito qual é o papel que a escola pode ter no âmbito educativo e formativo. Um dos grandes debates é este, que condiciona, obviamente, todo o desenvolvimento curricular que temos de dar assistir. Se, no fundo, devemos ter mais conteúdos ou se, no fundo, devemos ter mais aprendizagem baseada em mais projetos. E qual deverá ser o equilíbrio entre estas dimensões. O Ruben Cabral chamava precisamente a atenção para o que é a escola, o que é que ela deve ser. Muitas vezes vê-se exclusivamente a escola como algo que, portanto, deve formar para o futuro. E não se vê a escola como um espaço que deve formar justamente para o presente e para a vivência diária. Esta é uma ideia-chave importante para se discutir o papel que a escola pode ter no âmbito do desenvolvimento. Evidentemente que não pode esquecer a preparação para a vida, mas a vida tem que ir sendo preparada e muitas vezes, portanto, está-se sempre a adiar as vivências que podem ajudar à construção
da pessoa no dia a dia. Também, tudo isto nos conduz a esta perspectiva de que os sistemas educativos evoluíram muito e, portanto, hoje nós temos que falar muito mais de uma educação ao longo da vida e, portanto, não apenas em sistemas escolarizados que acabam num determinado momento e conferem o tal diploma. Isto não quer dizer que a escola não continue a ser o espaço principal de educação. Sabemos que a educação está muito espalhada, tal como a formação por imensos organismos que existem na sociedade, públicos e privados. Se calhar neste momento, em Portugal, os privados também passam a ter um papel mais relevante a este nível, mas de facto esta ideia deste paradigma de educação ao longo da vida é algo muito importante e também deve ser convocado quando se pensa como desenvolver a educação. Os domínios de facto que são relevantes no âmbito de investimento no desenvolvimento da educação seguramente passam por um aprofundamento da investigação na educação, por um desenvolvimento curricular e por uma racionalização das ofertas formativas. Não esquecer nunca os campos da educação inclusiva, o aprofundamento da qualidade também da própria gestão e da administração da educação, uma grande valorização das dimensões tecnológicas contemporâneas e na sua integração, tanto quanto possível, portanto, nos cotidianos escolares, dentro e fora das salas de aulas, não é? E, por outro lado, a questão da valorização das redes que implicam cooperação, implicam muito trabalho cooperativo, quer da distância, quer presencialmente. Deixo-vos aqui a finalizar um pouco esta ideia de que a educação é, de facto, um chamado empoderamento humano, não é? Que, em princípio, será mais gerador de autonomia e de autorregulação social. E esta ideia, obviamente, tem muito a ver com isto, que quanto mais autonomia e capacidade de visão que cada pessoa tiver, mais entenderá que educar pelo desenvolvimento é também desenvolver a própria educação como uma realidade que tem essas duas faces. Melhor do que nós, para terminar isto, trata desta citação de um ex-reitor da Universidade de Lisboa, que me parece sintetizar bem a ideia forte de educação e desenvolvimento. Dizia eu, um povo culto, realmente culto, não sofrerá sem combate a persistência corajosa de formas pobres de afirmação cidadã, até porque no cultivo da sua humanidade fez certamente parte do enriquecimento das suas exigências cívicas de emancipação. Deixo, portanto, com este pensamento final. Muito obrigado. Merci beaucoup, professeur Patrick Simil. Maintenant, madame le professeur Sonia Fonseca. Bom dia a todos. Acho que eu tenho que subir um pouquinho. O pessoal já deixa preparado, os pequenininhos. Vocês podem ver também. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Agradecer o convite. E a minha fala, ela vai trazer uma reflexão que a gente faça conjuntamente sobre desenvolvimento e educação
numa perspectiva mais ideológica e política, né? E trazer, dentro dessa perspectiva, um caminho histórico que o Brasil tomou de 56 a... Ninguém se assuste, porque eu não vou né, me alongar de 56. E depois mostrando como essa evolução se deu da educação, do desenvolvimento ou crescimento do país, e trazendo para o território, mostrando um caso específico da universidade que eu atuo agora, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, uma universidade pública, né? E que fica no município de Ilhéus, a 500 quilômetros de Salvador. Bom, pensar no desenvolvimento e educação sem pensar em distribuição de renda, saúde, saneamento, meio ambiente, e aí isso me faz lembrar uma música dos Titãs que diz: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Então, pensar em desenvolvimento significa pensar num contexto em que a sociedade viva o exercício da cidadania e, consequentemente, tenha o direito tão básico como o nosso querido Maslow dizia: se você não tem saciado as suas necessidades básicas, né, moradia, alimentação e por aí vai, você não pode ser um bom produtor de conhecimento, nem de matéria-prima, nem de coisa alguma dentro de uma sociedade. Então, nesse contexto, a gente não vai se aprofundar nas questões conceituais, porque o professor João Barroso tão bem fez aqui, mas também não queremos deixar de pontuar o foco da nossa conversa, trazendo a forma que Gadot entende sobre ideologia, desenvolvimento e educação. Infelizmente, a educação ela anda a reboque da economia e do desenvolvimento, né, que é o que Gadot tão bem diz aqui, e dentro de uma ótica liberal, o desenvolvimento é a parte da educação, ela tem o papel de oferecer oportunidades iguais aos cidadãos. Aqui também mais uma contextualização em que esse conceito de desenvolvimento, crescimento e educação, ele vem permeado de uma série de discussões e que, na verdade, o que parece é que nós não chegamos a um consenso, né? O que é que vem primeiro? É o desenvolvimento ou a educação? Ou o crescimento ou a educação? Então, pensar em desenvolvimento e educação sem que haja um processo de crescimento industrial, cultural, de transformação e modernização e inovação numa sociedade, também me parece não fazer sentido. E, a propósito disso, o conceito adotado pelo IDH da ONU, ele considera esses atributos inerentes ao exercício da cidadania. Portanto, o melhor dos mundos seria uma ideologia política, mas que se pensasse a sociedade como um todo, mas não como a política pensa, especialmente no Brasil, né? Porque a política ela pensa partidariamente e, consequentemente, isso é levado a todas as ações
econômicas, sociais do país. Essa ideologia traria uma prioridade de educação, né, que nós vamos ver isso nesse histórico, nesse gráfico que eu vou mostrar do desenvolvimento do país. Então, essa prioridade, ela vai existir ou não, a depender da ideologia política dominante no determinado período, e isso vai nos dar como resultado ou um desenvolvimento ou um crescimento econômico. Bom, esse aqui seria o mundo que nós desejaríamos, nós educadores, né? Educação, puxando o carro de todo o desenvolvimento, trazendo a inovação e, consequentemente, o desenvolvimento. Esse é o melhor dos mundos, por isso que eu chamo de tripé da felicidade. Eu acho que todo educador ficaria feliz vendo essa estrutura implantada em seus países. Bom, um relatório de desenvolvimento humano 2009-2010 inquiriu no Brasil cerca de 8.000 pessoas e nesse relatório se perguntava o que é que a educação resolve em um país? Um povo educado, o que é que resolve nesse país? E as pessoas respondiam: resolve o desemprego em maior proporção, resolve a questão da violência, a saúde, a fome, a miséria, a falta de respeito na sociedade, a baixa qualidade de vida e, infelizmente, a corrupção aqui está muito pequenininha, né? Mas poderia ter tido uma resposta, por exemplo, da violência, no sentido da proporção estatística. Então, a educação é isso, que parece que só nós, educadores, visualizamos isso, né? Os políticos parece que não tem essa visão. Bom, então, para demonstrar esse crescimento da ideologia, o balizamento da ideologia e o desenvolvimento, nós podemos notar aqui, no período de 56 a 46, por que eu trouxe esse período? Esse período é o período que o Brasil dá o pontapé do desenvolvimento, né? O período em que Juscelino Kubitschek entra como presidente e explicitamente ele diz que quer desenvolver o Brasil, recuperar 50 anos de atraso em 5. Como isso poderia acontecer no momento em que se tinha apenas 0,30% da população com curso superior completo? Eu quero lembrar aqui as pessoas que esse dado ele não tá, ele está bruto, não está separado por idade, população formada, superior completo e ponto. Então, o que aconteceu? O Brasil levou as montadoras internacionais, Volkswagen, Ford, Williams e aí diante, adotam um modelo de desenvolvimento, mas que ao mesmo tempo não tinha no seu quadro de profissionais, pessoas, massa crítica que promovesse esse desenvolvimento e que, portanto, começa a importar intelectualidade, né, vamos chamar assim, para promover esse desenvolvimento. Então, Juscelino impacta o Brasil numa série de mudanças, né? O presidente Bossa Nova, o cara que traz o cinema novo, enfim, uma revolução cultural que começa a acontecer no Brasil e que a educação do país não estava preparada para esse momento. Ao invés do desenvolvimento, nós tivemos um crescimento, né, do país,
as pessoas que viviam no campo, saíam do campo porque não existia oportunidade no campo, essas pessoas iam como mão de obra, despreparada para as grandes cidades, criação de Brasília e por aí vai. E ao fim dessas obras, essas pessoas estavam nas ruas e embaixo dos viadutos. Então, foi crescimento econômico. Depois nós tivemos o período de 64 a 85, que foi o período da ditadura militar, em que o ensino superior do Brasil toma uma proporção gigante, caracterizada pelo ensino privado, né? A ditadura precisava se legitimar e, consequentemente, a forma de concessão do ensino privado no Brasil era a forma que os militares encontraram também para essa legitimação. Existia um fundo, existe ainda no Brasil, chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em que esse fundo bancava a custo zero, inclusive a construção de patrimônios que existe ainda hoje para a iniciativa privada. Então, o período da ditadura militar se configurou em um período também de crescimento econômico, basicamente a partir da década de 70, em que os modelos taylorista, fordista começam a dar sinal o estado do bem-estar social, né, começa a dar sinais de fracasso, de superação, e entra no Brasil o modelo, o tal milagre econômico. Na verdade, o milagre econômico nada mais era do que a internacionalização do capital estrangeiro, né, buscando ganhos improdutivos para o país. O ensino superior nesse período, então, se caracteriza por um período em que muitos intelectuais saem do Brasil, né, inclusive o próprio nosso futuro presidente, depois, Fernando Henrique Cardoso, que foi exilado em Paris, no Chile, passeou bastante. E então é um período em que se pensava que o desenvolvimento do país precisava, então, de técnicos, não cursos técnicos, né? E não cursos mais voltados para a produção de inovações e tecnologias. Bom, do período militar, a gente sai para o período de transição entre a ditadura e a nova república, se começa a vislumbrar a introdução da democracia, né? Tancredo Neves é eleito via colégio eleitoral, ainda não eleição direta, morre, assume o presidente Sarney, e que passa um período em que a prioridade é a construção da nova Constituição, que é promulgada, então, em 1988. Né? A educação superior é caracterizada por uma série de levantamentos que o próprio governo manda fazer sobre o ensino superior, e é um período em que o país procura ser estabilizado, evitando um caos econômico e social. Opa! Depois nós temos o período que denominamos aqui de neoliberal 1, em que a ideologia era a importância da iniciativa privada, né? Muitas empresas públicas começam a ser privatizadas e as escolas federais, as universidades federais, passam a ter um significado menos importante, inclusive se dizia do sucateamento das universidades. Não é isso, professora? Do Amazonas.
Então, a ideologia nessa construção, mais uma vez, embora a gente saia do patamar de 0,30% para 8, qualquer coisa por cento, de nível de população do nível superior completo, ainda assim não é suficiente para a promoção do desenvolvimento do país. Embora haja melhoras, e aqui houve uma frustração muito grande da população acadêmica, dos educadores do Brasil, porque se esperava do presidente da República nessa ocasião, um intelectual, se esperava muito pela educação, né? Bom, o que acontece? Bom, e por último, então, nós temos aqui a ideologia neoliberal, que eu chamo 2, porque ela vai carregando os mesmos projetos econômicos do neoliberal 1, né? A internacionalização da educação, a interiorização do ensino superior, aqui no segundo período com um enfoque muito maior, e tirando inclusive o crescimento, vamos dizer assim, das universidades privadas. Claro, aumentando o número, passa para 14% com o superior completo. Bom, embora o IDH e desenvolvimento e todos os conceitos digam tudo isso, nós temos uma situação no Brasil hoje que o ensino superior, eu acho que esse quadro aí já diz tudo, né? Porque se preocupou com o crescimento sem o acompanhamento da educação. O Brasil cresceu em números. Então, hoje, quando se fala 26, tem dados estatísticos que falam em 30%, o governo puxa para o lado dele e fala que é 40%, enfim. Nós temos esse nível de fato acontecendo no ensino superior e, pasmem, também na formação dos professores. Né? A gente vê a escola pública e a educação com 2 S's aí, já posso fazer o Enem. É claro que educação e desenvolvimento, esse quadro aqui, não significa, não foi tirado no Brasil, né? Porque um senhor nessa situação com o computador na rua, você pode ver com o celular na rua, mas com o computador ainda não, né? Então, para mostrar a discrepância que existe entre educação, desenvolvimento e cidadania, né, que a gente pode também, eu vou pular isso aqui para mostrar antes isso aqui. O que é isso aqui? Uma favela? Está tudo certinho ali na favela? Tá, né? A fotografia é bonita. Mas está tudo certinho ali? E se eu fizer isso aqui? Ó. Alguma coisa errada? Está de cabeça para baixo, não é? O que é que acontece com o tal desenvolvimento e educação que a gente vive hoje em dia? Nós que nos consideramos no Brasil, todo mundo, esse discurso é comum, nós somos 1% da população, nós somos que estamos na universidade. A coisa é tão grave do exercício da cidadania, do desenvolvimento e da educação, que mesmo essas pessoas veem aquele quadro como normal. Todo mundo quando olha pensa, não está tudo bem, não está de ponta cabeça. Né? Bom, mesmo com todo esse crescimento, nós ainda somos o 58º lugar em matemática, o 59º em ciências, o 55º em leitura, dos 65 países que participaram da avaliação do PISA. Está melhorando?
está melhorando, porque nós já temos alguns instrumentos importantes de avaliação, né? No ensino médio, como é que chama? Esqueci agora o nome. Não, no ensino médio, Enem, no ensino, o SAEB, obrigada. SAEB, então tudo isso já vem repercutindo uma melhora no ensino superior. Mas vivemos aquele quadro que eu mostrei de educação com 2 S's, ele mostra o crescimento do ensino superior fazendo aquilo, né? Principalmente as escolas privadas, com cursos que custam por volta de, no máximo, 100 euros, professores despreparados, né? E já se fala, inclusive, no Brasil, em caos, em apagão profissional. Bom, eu tenho que correr aqui, que já me foi dado ali o... Bom, sobre educação e território, então, nós temos aqui o caso de Ilhéus, né? Eu vou puxar tudo já, para poder a gente já dar o contexto geral. Então, o que é que nós tivemos nessa situação? Nós tivemos, em 54, a introdução da monocultura do cacau em Ilhéus, produzindo em torno de 300 a 400 mil toneladas ano. Os próprios donos de fazenda de cacau criaram um órgão chamado CEPLAC para estudar as questões do cacau e viram que esse órgão apenas não resolveria sem que o município não tivesse uma universidade. Foi criado, então, a UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, para dar subsídios às necessidades que os agricultores tinham sobre a produtividade do cacau. Em 80, se instala na região um fungo chamado vassoura de bruxa e foi o caos, a falência total da região. Êxodo rural, enfim, pobreza. Para se ter uma ideia, de 300 a 400 mil toneladas, hoje, a partir da década de 80, 90, ainda vai com 96 mil toneladas. Essa universidade tem um papel importantíssimo na região, que é o de promover o desenvolvimento de ações que minimizem ou que promovam o desenvolvimento dessa região. Então, todo o tempo de criação dessa universidade, a preocupação foi a monocultura, a cultura do cacau. Esses centros existem na universidade voltados para esse tipo de pesquisa, e agora a universidade, aqui é uma foto do cacau com a praga vassoura de bruxa, e aqui é o cacau já recuperado. Para vocês terem uma ideia, coronéis, como se chama, do cacau, eles suicidaram-se em função da perda financeira que tinham. E aqui, então, agora, o desafio da universidade é rapidinho. A mudança de São Jorge dos Ilhéus, fundada em 1534. Uma das mais antigas cidades do país, cheia de encantos, praias, baías, lagoas. Região que já passou por ciclos memoráveis, como o da cana-de-açúcar e do cacau. Vive hoje uma nova dinâmica. Uma nova realidade se apresenta com a criação do Porto Sul e a chegada da ferrovia Oeste-Leste. O governo do Estado. É esse desafio que a universidade tem agora para formar esse novo perfil profissional. Só isso. Obrigada. Desculpa. Merci.
me permet de réfléchir à nouveau sur les rapports entre l'éducation et l'économie, plus que sur les territoires d'ailleurs. Heureusement que le professeur Barroso, dans son schéma, a évoqué la régulation transnationale, parce que comme je m'occupais un peu de ces questions, je ne voyais pas bien comment je pouvais intervenir dans ce domaine. Et j'ai eu la chance, avant d'arriver, d'avoir acheté le journal Le Monde du 31 janvier, qui a sorti un document sur la Tunisie, l'école abandonnée, avec 107 000 abandons de jeunes de l'école primaire et du secondaire en 2012-2013, et qui, je vais vous lire juste un petit paragraphe qui me semble important parce qu'il illustre absolument et reflète très fidèlement ce que je vis depuis 7 ans dans différents pays du monde arabe, entre la formation professionnelle et l'enseignement universitaire. Et là, il réunit ces deux mondes dans ce court paragraphe que je vais vous lire maintenant. Donc, il parle de cette... ils essaient de donner une explication des abandons de plus de 100 000 jeunes Tunisiens. Donc c'est intéressant de voir comment ils expliquent ça, parce que je vais reprendre à ma façon aussi ces explications. Alors parfois il y a des adjectifs qui vont être un peu difficiles, mais je vais les lire lentement parce qu'il faut y parler de la traductrice. Les racines de cette situation dégradée sont profondes. Pour tenter de pallier les abandons scolaires qui se sont multipliés à partir des années 2000, l'ancien régime avait créé des centres de formation professionnelle fourre-tout. Des centres de formation qui n'étaient pas très bien pilotés, avec des contenus vagues. Alors les centres de formation professionnelle n'ont pas pu endiguer le phénomène. Alors ça, c'est pour la partie donc, des jeunes faiblement qualifiés. Donc on a créé des centres de formation professionnelle qui ont échoué. Et pour d'autres jeunes, au contraire, on les a propulsés, on les a engagés vers les études supérieures avec un gonflement voulu par le régime du taux de réussite au bac. Donc on a fait réussir plus de bacheliers pour qu'ils aillent dans l'enseignement supérieur. Résultat, une explosion de jeunes diplômés chômeurs qui a agi comme un puissant facteur de démobilisation, entraînant le délitement, la dégradation, année après année du système scolaire. Si les aînés sont au chômage, avec des diplômes, à quoi bon continuer ? Donc voilà, d'une part, une formation professionnelle qui ne marche absolument pas, d'autre part, un gonflement énorme d'étudiants qui ne trouvent pas de travail, et donc, la répercussion de tout ça, c'est qu'on a des milliers de jeunes qui abandonnent l'école. Et c'est exactement ce que j'ai vécu dans différents pays du monde arabe, principalement l'Arabie Saoudite, la Jordanie et un peu moins et aussi le Maroc. Et donc je vais essayer de donner quelques éléments d'observation et aussi d'action que nous avons pu conduire dans ces différents pays. La première expérience dont je voudrais vous parler, c'est l'évaluation d'universités en Arabie Saoudite, où on remarque un très faible niveau de professionnalisation de l'enseignement supérieur. Alors si on prend en compte les critères d'évaluation de l'Agence française d'évaluation de l'enseignement supérieur, on s'aperçoit que dans ce pays, tous les critères peuvent être évalués négativement, c'est-à-dire aucun critère n'est rempli. À savoir, aucune relation des universités avec le monde du travail, avec le marché du travail, aucune agence d'orientation professionnelle, aucun suivi des étudiants
réorientation des étudiants et on ne cherche pas à savoir ce que deviennent les étudiants. Tous les programmes sont purement académiques et ne font aucune référence à l'obtention de compétences professionnelles. Il n'y a aucune intervention des professionnels dans la formation et les étudiants ne font pas de stage au cours de leurs études. Résultat, alors je continue, on s'aperçoit également qu'il n'y a pas de formation à Bac plus 2, il n'y a pas de formation de technicien, c'est-à-dire qu'il n'y a que des formations de type Bac plus 4 et Bac plus 5. Il n'y a aucune relation entre les organismes de formation professionnelle et les universités, une coupure complète. Il y a très peu de formation d'adultes dans les universités et on remarque qu'il y a très peu de ressources documentaires, aussi bien dans les bibliothèques universitaires, les ouvrages sont anciens et il n'y a pas de librairie universitaire comme on peut en trouver en Europe. Donc on ne peut pas s'approvisionner en ressources documentaires récentes. La conséquence de tout ça, c'est un très fort chômage des étudiants et quand ils sortent et qu'ils obtiennent des emplois, c'est des emplois qui sont sans rapport avec leur niveau de formation. Exemple d'une évaluation qu'on a pu faire du collège de tourisme et d'archéologie d'une grande université. Les enseignants étaient contents que leurs étudiants qui avaient obtenu un bachelor occupent des emplois d'accueil dans l'hôtellerie, dans un hôtel. Les enseignants disent c'est très bien, vous voyez, nos études sont quand même bien, puisque nos étudiants Bac plus 4 font de l'accueil dans un hôtel. Alors voilà donc ce qu'on peut dire de ce premier élément et ce qui correspond, vous voyez, à la partie de l'article du Monde qui parle sur l'enseignement supérieur, ce gonflement des effectifs et cette inadaptation complète des stratégies de formation dans l'enseignement supérieur dans les pays dans lesquels on a intervenu. Deuxième analyse qui porte sur une intervention qu'on a faite pendant 5 ans en Jordanie et qui correspond, alors qu'il y a un peu le contre-pied aussi de l'article, qui est en rapport avec l'article, à la première partie de l'article, où le gouvernement, à l'époque, par rapport aux jeunes faiblement qualifiés, avait monté des centres de formation inadaptés. Là, on a essayé de conduire une action en partenariat avec un grand centre de formation professionnelle qui avait d'abord essayé une collaboration avec les organismes existants dans le pays et qui n'avait pas abouti et qui donc s'était retourné avait recherché un partenaire international et donc avait lancé un appel d'offres international. On avait réussi à gagner cet appel d'offres et en 5 ans, donc je vous donne tout de suite le résultat, je vous dirai comment on a réussi, on a pu atteindre ce résultat. Nous avons formé dans un premier temps 200 formateurs dans 10 métiers du bâtiment et ces 200 formateurs, pendant 5 ans, ont formé 18 000 jeunes qui se sont tous retrouvés dans des emplois qualifiés du bâtiment dans différents pays du monde arabe. L'action a été menée en Jordanie. Alors, ce qu'on a pu observer pendant cette intervention, c'était qu'il n'y avait pas vraiment d'organisme de formation professionnelle pour former les gens, pour former les jeunes, pour former les adultes. Et donc on a créé avec nos partenaires jordaniens, pendant ces 5 années, une filière de formation professionnelle dans le bâtiment. On a fait un diagnostic d'abord, bien sûr, de la situation. On a construit un partenariat avec l'Académie de Paris et plusieurs lycées techniques de cette académie. On a recruté des ouvriers du bâtiment, des ouvriers jordaniens, donc qui travaillaient déjà dans le bâtiment, et on les a sélectionnés pour en faire des formateurs. On a envoyé pendant 1 an des formateurs français, une équipe de 40 formateurs qui sont intervenus, des formateurs professionnels et des pédagogues.
On a transféré les programmes de formation français au niveau CAP, du premier niveau donc de base de formation professionnelle. On les a transférés, on les a traduits en arabe. Les cours étaient faits en arabe, c'est-à-dire que les formateurs français parlaient en français, il y avait des interprètes qui parlaient en arabe. Ensuite, on a supervisé, une fois que ces formations ont été diffusées, on a supervisé les pratiques de formation des formateurs. On a fait du suivi en entreprise, puisque les jeunes, après 6 mois de formation en centre, partaient 6 mois en entreprise, donc on a suivi et évalué leurs pratiques professionnelles pendant qu'ils étaient en entreprise. Et on a assuré donc les examens, et ça c'était très important. On a assuré les examens pendant 5 années parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait être très rigoureux là-dessus, parce qu'il y avait des tendances à la triche d'une part, il y avait aussi des tendances des formateurs à surévaluer les résultats, donc il fallait être là pour contrôler les opérations et de façon à assurer que le certificat qui était donné représentait vraiment des compétences acquises, et donc ça a été très important cette vigilance au cours des 5 années. Donc, troisième type de réflexion, dans ce monde arabe, on a un ensemble de situations qui sont communes, et c'est cette séparation énorme qui existe, ce fossé très important entre le monde de la formation et le monde économique. Et ceci s'explique par plusieurs raisons. Plusieurs raisons expliquent ce fossé. Et donc toutes les difficultés qu'on rencontre ensuite, aussi bien au niveau de la formation professionnelle qu'au niveau des universités. La première chose que l'on peut constater, c'est qu'il y a très peu d'études, très peu de statistiques disponibles sur le marché du travail. La deuxième chose, c'est que la structuration de l'économie est très paradoxale. C'est-à-dire que d'une part, on a de très très grandes entreprises, dont certaines sont internationales, et en face d'elles, on a des petites entreprises artisanales ou commerciales, et puis on a le monde de l'administration, les grandes organisations administratives. Et tout ce monde ne communique pas. À l'intérieur du monde économique, il n'y a aucune communication entre ces trois grands types de structures, et bien sûr aucune communication avec le monde de la formation. Quand on regarde aussi bien les universitaires que les formateurs professionnels, quand on travaille avec eux, on s'aperçoit qu'ils n'ont aucune préoccupation de relation avec le monde économique. De leur côté, les organisations économiques sont verrouillées. On pense que toutes elles sont dans le domaine de l'atome, parce qu'elles sont tellement verrouillées, tellement contrôlées, on ne peut pas rentrer ni dans les administrations ni dans les entreprises, qui accueillent d'ailleurs aucun stagiaire. Donc on a deux mondes qui se font face à face, qui s'ignorent complètement. C'est absolument assez incroyable pour nous, Européens, d'observer ça. Et on remarque qu'au niveau politique, il n'y a aucune incitation pour rapprocher le monde économique et le monde de la formation. Alors, que conclure de toutes ces observations et de toutes ces interventions? Alors d'abord, vous avez vu, on a fait de l'évaluation dans l'enseignement supérieur, ensuite on a mis les mains, on va dire, dans le cambouis pour construire une filière de formation professionnelle, et donc on peut tirer un certain nombre de conclusions de ces deux expériences. D'abord, c'est que, bien sûr, il faut prendre en compte les valeurs existantes, les éthiques, les visions du monde particulières de ces pays. Il faut prendre en compte aussi le jeu d'acteurs ou l'absence de jeu qu'il y a entre les acteurs, ou ces jeux particuliers que jouent les acteurs. Il faut prendre en compte les caractéristiques du marché du travail. Dans certains pays, vous savez qu'il y a énormément d'étrangers qui sont faiblement qualifiés, qui occupent de très nombreux emplois et qui sont d'ailleurs progressivement écartés du marché du travail pour être remplacés par les nationaux.
On prend, deuxième observation, l'importance du partenariat des intervenants, des prestataires, la qualité des prestataires qui doivent être capables, être disponibles, intervenir régulièrement et être capables de produire des ressources de qualité, puisque ces ressources vont être transférées donc, dans le pays. Il faut identifier des récepteurs, des gens disponibles. Il faut arriver à travailler, à trouver des gens qui veulent coopérer à l'international, bien évidemment. Il faut être capable de développer de la confiance, de la communication, et donc travailler avec des gens qui parlent la langue du pays. Donc dans les équipes, c'est absolument indispensable d'avoir des collègues qui parlent arabe. Et il faut bien sûr maîtriser toutes les phases de l'ingénierie de formation, les phases d'analyse, de conception de dispositifs, de production de ressources, de sélection des intervenants, de faire de l'évaluation continue, et donc être capable également de négocier avec les entreprises. Bref, si on veut conclure, on s'aperçoit qu'il est essentiel d'avoir une vision globale de la formation qui relie la formation professionnelle à l'enseignement supérieur. Et une des lacunes profondes, je crois, de ces pays, c'est d'avoir segmenté leur appareil de formation, qu'il n'y a aucune communication entre les différentes étapes de la formation, entre la formation professionnelle et la formation académique. Il n'y a absolument aucun lien. Il y a par exemple des jeunes qui font des études à Bac+2 dans des organismes de formation professionnelle qui ne peuvent absolument pas continuer. Vous voyez ? Et bien sûr, l'enseignement supérieur est complètement déconnecté des soucis de professionnalisation. Et donc, on s'aperçoit qu'il peut être utile. Bon, c'est important de réfléchir sur le rôle du territoire, comme on l'a vu dans l'intervention du professeur Barroso. Et là, on s'aperçoit que eh bien, le territoire est un peu absent, enfin, qu'il peut y avoir des liens, qu'on peut réfléchir au-delà de cette question du territoire, de relier des acteurs internationaux qui viennent de l'international, qui viennent d'autres pays et qui constituent une équipe d'intervention au profit de certains acteurs locaux. Et donc, grâce à ce type d'intervention, on peut modifier d'une certaine façon, un petit peu, ça reste modeste, les relations entre les organismes de formation et le monde économique. On a souvent été médiateur dans ces relations, et notamment pour permettre aux jeunes de faire des stages, de travailler en entreprise, d'être supervisés et d'être évalués. Voilà, je vous remercie de votre attention.